O punk morreu? Ele ainda vive? Ou ele voltou com um novo formato, uma nova roupagem? Esse é o assunto desse vídeo e eu vou contar umas coisas bem interessantes que vão fazer você refletir. Presta atenção. Black Friday. Black Friday é para os fracos. Na Hotmart é Black November. E nós não podíamos ficar fora dessa. No mês de novembro, você compra o meu curso com 40% de desconto. Mas infelizmente, as vagas são limitadas. Preenchidas as vagas, acaba a mamata, no dia que for. Então corra e garanta já a sua vaga. Chega de não saber como tocar viradas realmente poderosas. A hora da virada é agora. Vambuzik Curso Bateria, o mais completo curso de bateria, desenvolvido com o meu método revolucionário, totalmente online, suporte comigo via WhatsApp, diversos bônus, e agora, com o método Vambuzik Definitivo de Viradas, é a oportunidade mais incrível do estudo da bateria dos últimos tempos. Clique no link abaixo e vamos juntos para a batera. Meu amigo e minha amiga, você já parou para pensar qual o papel do punk nesses dias tão conturbados que a gente vive? Será que o punk realmente morreu? Ele ainda sobrevive? Ou ele voltou, sem a gente perceber, com uma roupagem, uma ideologia, um conceito completamente diferente nesses tempos tão conturbados? Antes de eu continuar nesse papo, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos bem legais. Você vai lembrar muito bem, e se você não lembra, você vai conhecer. Para você entender o que eu estou falando, a gente vai ter que fazer uma viagem ao passado um pouquinho. Em 1977, o punk inglês ele foi o resultado direto de um caos social que reinava não apenas em Londres, mas em todo o Reino Unido, né? Margaret Thatcher era a grande inimiga. Musicalmente falando, toda aquela geração de bandas que surgiram naquela época, eles não foram realmente os pioneiros. Nos Estados Unidos, os Ramones e aquelas músicas curtíssimas de 3 acordes, né? Por isso que surgiu essa coisa, por isso que surgiu esse termo de que o punk era música de 3 acordes, por causa dos Ramones. Então os Ramones tinham aquelas músicas muito curtinhas, que era muito fácil de tocar, até quem não tinha um domínio técnico de instrumento, tocava aquilo ali com uma mão nas costas. Então os Ramones, quem mais? O Iggy Pop com os Stooges, no finalzinho dos anos 60, o MC5, quem mais? O The Sonics, também ali na segunda metade dos anos 60, eles surgiram muito antes. E de uma certa forma, eles já faziam um som punk e tinham uma atitude punk, mas não com esse rótulo. E os inimigos eram basicamente os mesmos dos punks ingleses de 77, que era os inimigos eram a indústria musical, como é que eu vou dizer, snob, gorda, né, por causa da pujança financeira, e preguiçosa, né, exatamente por causa dessa condição milionária que existia, que dava a ela essa postura elitista. Aí você tinha um enorme público medíocre, que só queria saber de baladas, né, adocicadas. E aí você tinha o excesso de pretensão de vários artistas e bandas, principalmente aquelas que formavam o rock progressivo, principalmente o inglês, né? Então o mandamento máximo era trazer de volta aquela rebeldia divertida e inconsequente, assim, dos primórdios do rock and roll, vamos dizer assim. Só que a diferença dessa postura americana para os ingleses foram que esses deram um formato arredondado ao movimento,
justamente por causa daquele caos social que eu acabei de citar, né? Uma taxa de desemprego absurda, as cidades imundas por causa da greve dos lixeiros, a falta de perspectiva de vida, a falta de esperança, né? Aquela juventude inteira sem ter o que fazer, porque não tinha emprego, cara, não tinha esperança para ninguém. E aí começaram a surgir as bandas que, musicalmente falando, passaram a externar esse tipo de sentimento, essa sensação. E aí você tem toda aquela geração famosa, né, do início, né, que é o The Clash, o Sex Pistols, Exploited, o Damned, o GBH, ou como a gente chama aqui no Brasil, GBH, Stiff Little Fingers, Shank 69, Buzzcocks e um monte de outras bandas que a gente passou a conhecer como a geração 77. E esse movimento musical, ele começou nos clubes londrinos e acabou se espalhando pelas ruas. Então havia, como é que eu vou dizer, tinha uma característica até meio burlesca, vamos dizer assim, naquela atitude provocativa dos punks, né? Mas era parte da tática de confronto contra o sistema. Presta atenção e vai fazendo algumas ligações com o que a gente está vivendo hoje no mundo. E aquela enorme influência do punk, e é isso que me motivou a fazer esse vídeo para vocês, essa enorme influência afetou todo mundo, de todas as faixas etárias. E isso ao longo das décadas. A gente pode encontrar essa influência punk em todas as posições políticas, em todos os comportamentos sociais, em todos os comprometimentos ideológicos, no feminismo, no veganismo, etc, etc, etc. Resumindo, você, não importa se você é de direita, centro, esquerda, se você é conservador ou liberal, se você é radical ou conciliador, se você é anarquista ou pacifista, não importa. Ninguém passou incólume ao que o punk proporcionou, tá? E isso vale para os dias atuais, sim. Não tô me referindo ao Green Day e ao Rancid como exemplos musicais disso. Não é nada disso. O que você tem que entender é que em toda a sua vida existe uma determinada nuance, por menor que seja, de tudo aquilo que o punk incutiu na sociedade. E eu não falo apenas da estética, nada disso, mas principalmente do poder intelectual e cultural. O punk afetou a todos, como eu já disse. Mesmo que você nunca tenha ouvido uma música sequer de algumas daquelas bandas. Você que está me assistindo nesse exato momento, você pode ter um gosto musical horrível, sabe? Gostar das músicas da Ludmilla, dançar o som do MC Brinquedo. Você pode ter esse tipo de gosto pavoroso. E é muito pavoroso mesmo. Mas você não tenha dúvida de que, mesmo inconscientemente, existe alguma característica da sua vidinha medíocre, né? Que foi originado do que o punk pregou e espalhou pelo planeta. E acontece em todas as áreas de cultura de massa, na música, cinema, na moda, no teatro, onde você imaginar. A cultura punk, ela tá, como é que eu vou dizer, ela tá tão entranhada, vamos dizer assim, nas frestas mais finas e microscópicas da nossa existência, principalmente porque o mundo de hoje tá rachado, né? Rachado ao meio. Você tem uma metade que se julga do bem, a outra metade também se julga do bem, e ambas consideram a outra como do mal. É isso. O mundo hoje está polarizado dessa maneira. E cada metade dessa divisão se ramifica em dezenas de direções, vamos dizer assim, e tendências de pensamento e comportamento. Eu quero explicar a você, meu amigo e minha amiga,
bem burrinho, que não está entendendo nada do que eu estou falando, que o punk jamais foi associado unicamente a qualquer tendência de posicionamento político, por exemplo. Tanto que havia uma linha, na época, que separava os punks esquerdistas dos skinheads, que eram os caras que eram francamente apoiadores do nazismo. E mesmo essas facções mais moderadas, vamos dizer assim, eles tinham como é que eu vou dizer? Eles tinham um fetiche meio maluco por símbolos hitleristas, a suástica, e eles usavam aquilo justamente para provocar a sociedade repressora e conservadora da Inglaterra, por exemplo. Né? Aquela coisa do nós vencemos a guerra contra o nazismo. Então, assim, muitos dos punks usavam essas suásticas não porque eles apoiavam as ideias do Hitler, mas justamente para provocar aquela sociedade conservadora que lutou na guerra, por exemplo. E isso começou a mudar, né? Os punks começaram a deixar essa coisa de lado quando surgiu o The Clash, né? Que pregava uma igualdade humanista, vamos dizer assim, mesmo com aquela linguagem, com aquela sonoridade raivosa, e que não era nada pacifista. Então, faz esse exercício agora. Olha para a sociedade onde você vive e perceba que parece que tudo voltou. Essa polarização, parece que tudo voltou, só que com uma outra embalagem, sem aquela estética punk e também sem a sonoridade. Só que o radicalismo daqueles tempos, que deram origem ao punk, são praticamente os mesmos nos dias atuais, né? Todo mundo quer vencer um inimigo, seja ele qual for. O que eu quero dizer também é que, mesmo sem você perceber, o espectro social e político do punk hoje, ele é absurdamente mais amplo. E eu também não quero que você entenda esse papo como se fosse alguma coisa saudosista. Embora eu, pessoalmente, eu defenda a cultura retrô, né, como algo relevante, mas sem aquela melancolia nostálgica, de forma alguma. E muito menos eu quero que você me considere como um pregador da moral e dos bons costumes, né? Nada disso, nada disso. E é curioso você, olhando para a história, você perceber que o punk, ele explodiu, vamos dizer assim, a partir de uma modelagem de uma imagem criada por um notório picareta, que era o Malcolm McLaren, que, em sociedade com a namorada dele na época, a Vivienne Westwood, eles criaram uma loja de roupas chamada Sex, que vendia de modelos assim de roupas com um apelo sadomasoquista no início. Aí começaram com aquelas roupas rasgadas, aquela coisa toda. E essa loja, em 1975, 2 anos praticamente antes da explosão do punk. E aí você sabe muito bem que o Malcolm McLaren se tornou empresário dos Sex Pistols, que ele montou a banda, aquela coisa toda. Você já sabe muito bem disso. Só que a explosão do punk causada pelos Sex Pistols foi assim uma enorme porrada na velha Inglaterra. Então, com tudo isso que eu contei aqui para vocês, meu amigo, eu quero que você pense no seguinte: nenhuma atitude é pequena o suficiente para iniciar uma revolução. O caso dos Sex Pistols é um exemplo disso, cara. Começou com uma banda armação de um casal que abriu uma loja de roupas. E essa revolução, ela foi feita no passado por gente usando corte de cabelo moicano, roupa esfarrapada com taxinhas e alfinetes. E as músicas, com aqueles acordes básicos, foi a trilha sonora de toda essa revolução. Então, basicamente, o punk ele é sinônimo de quê? De rebeldia. Qualquer tipo de rebeldia, contra qualquer coisa. A rebeldia é contra tudo aquilo que é imposto a você, a mim, a todos nós. Você já parou para pensar quantas coisas você é privado de escolher e opinar de uma maneira decisiva na sua vida? Então, se hoje, por exemplo, você vive
a sua vida de uma maneira como você quer, sem se dobrar a qualquer tipo de convenção politicamente correta, se você não se curva a essa lacração desmedida, se você não se preocupa com o que as pessoas vão pensar a teu respeito, você pode apostar que de uma certa forma você é um punk, né? Não precisa usar moicano e coturnos. Aliás, por falar nisso, eu tenho um lance muito legal que exemplifica bem o fato de que você pode ser punk sem ter os adereços à indumentária. Tem um livro muito interessante que é isso aqui, ó. Papai Punk, tá? Ele foi escrito pelo vocalista do Pennywise, o Jim Lindeberg. E esse livro chama-se 100 Regras, Só a Vida Real. E esse livro é muito interessante porque ele conta a experiência dele como líder de uma banda de punk bem famosa, né? O Pennywise é bem famoso, com o lado dele de pai. Como é que ele consegue conciliar isso? E esse livro é muito legal porque ele fala exatamente, ele exemplifica exatamente isso que eu estou falando, tá? Que você pode ser punk sem precisar usar moicano, coturno, alfinete espetado na bochecha. E claro que você sabe muito bem que toda pessoa que segue o nosso canal tem privilégios. Se você clicar no link aqui embaixo ou no QR Code que você está lendo na tela, você pode adquirir esse livro com 20% de desconto. Basta que você clique no link aqui embaixo ou no QR Code aqui na tela, você vai fazer a sua compra, aí você vai preencher no cupom de desconto, você vai escrever assim, Regis Tadeu Indica, tudo junto. E aí você vai ter 20% na aquisição desse livro, que é muito interessante. Porque é um vocalista de uma banda de punk bem famosa, mostrando que a atitude punk, o conceito, pode ser empregado na sua vida pessoal de uma maneira muito inteligente. E ele conta isso dando o exemplo dele como pai. Tá? Então é muito legal, é um livro muito inteligente, muito bem escrito, que eu recomendo para você abrir a tua cabeça em relação a isso, tá? Então não esquece, clica aqui no link aqui abaixo ou no QR Code, preenche o cupom de desconto, Regis Tadeu Indica tudo junto, e você vai comprar esse livro aqui com 20% de desconto, beleza? Então, meu amigo e minha amiga, para pensar um pouco que nós vivemos hoje, de uma certa forma, o mesmo cenário de antigamente. Aí existe uma imensa nuvem negra de contradições em todas as áreas, sociais, políticas, musicais. No Brasil, por exemplo, a gente tem o apelo sexual do pop popularesco, ao mesmo tempo em que a gente tem uma violência nas ruas, junto com um desprezo que a molecada demonstra hoje em adquirir cultura. Né? E tudo isso produz o quê? Produz um panorama de insatisfação. Pensa nisso, pensa na sua vida em relação a isso. E essa insatisfação, ela é generalizada. Existe um enorme perigo rondando a gente, um enorme perigo no ar. Então hoje é notório que existe, inclusive, toda uma geração de analistas políticos, sociais, musicais, jornalistas, intelectuais, ativistas, que foram exatamente influenciados por essas camadas de tintas artísticas e intelectuais que o punk recebeu. Que muita gente recebeu, recebeu da Pat Smith, recebeu do Television, por exemplo. Então hoje há um enorme muro entre as pessoas de pensamentos diferentes, tá? E talvez seja a hora do punk retornar realmente para demolir mais uma vez essa imensa parede. Pensa nisso, meu amigo. Pensa em tudo que eu falei nesse vídeo. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja, que tem uns produtos legais. Mas principalmente, pensa nisso. Um abraço para você, para sua família e para os seus amigos. Até a próxima.